Tá usando esteroide anabolizante e tá lotado de espinha, isso tá te preocupando e você quer saber como tratar essa espinha, como acabar com ela. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que tá aqui diariamente, trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e tua o quê? Performance. E vamos hoje destrinchar os passos para tratar o indivíduo que tá o quê? Com espinhas durante o ciclo de esteroide anabolizante, tudo bem? Lembrando de deixar sempre seu like, que isso daqui me faz ver que esse tipo de conteúdo ajuda você e eu vou produzir mais. E, logicamente, não deixar de se inscrever no canal, beleza? Beleza. E aí, quando a gente fala de acne, a gente tem que ter noção que é um colateral muito comum, tá certo? É um colateral muito comum. E é um colateral bem estigmatizante, principalmente para as mulheres, tá certo? Então, às vezes, a mulher quer usar um esteroide anabolizante para se sentir mais bonita, só que ela fica com a pele parecendo um choquito. Isso daí é condizente com beleza? É condizente com autoestima? Não é, tá? Então, às vezes, o indivíduo que, por exemplo, vai prescrever um esteroide e coloca uma dose muito alta para uma mulher, ou a mulher que usa por conta própria, ela tá o quê? Ela tá dando um tiro no próprio pé, né? Porque ela acha que vai ficar mais bonita, no final ela fica cheia de efeitos colaterais. E isso é algo muito comum, tá certo? Acaba sendo realmente muito mais presente no uso abusivo por conta própria. Em pacientes que eu indico com a prescrição médica adequada, eu não vejo isso com grande frequência. Por quê? Porque não existe o abuso ali. Existe uma indicação de acordo com a necessidade da paciente, tá certo? Inclusive eu quero que você comente aqui. Já sofreu com acne? Tá sofrendo agora? Tá com medo de sofrer? Tá bom? Vamos lá. E aí, quando a gente está falando de acne, assim como qualquer outro esteroide anabolizante, tá certo? A gente tem que pensar que se a acne está sendo causada pelo esteroide, o primeiro passo é suspender a medicação. Se a gente tem um fator causal que está causando esse problema e a acne está muito intensa, a gente vai ter que suspender, cara. Vai ter que suspender. Principalmente se a gente está falando de mulheres. Ou pelo menos reduzir a dose, tá certo? Pelo menos reduzir a dose. E aí, se eu estou falando, por exemplo, de uma mulher que está usando um esteroide injetável, por exemplo, a nandrolona, que a gente sabe que tem uma meia-vida mais longa, porque é um decanoato de nandrolona. Ela começa a ter efeito colateral virilizante e eu suspendo a dose, o que é que vai acontecer? Por mais que eu não faça outra aplicação dessa nandrolona nessa mulher, o que é que vai acontecer? Ela vai ter a droga por algum tempo no organismo dela. E isso vai perdurar um tempo ali, causando efeitos colaterais, no caso aqui a acne. E aí o que é que eu faço, Gabriel? Numa paciente que está tendo efeito colateral. Nesses casos eu posso o quê? Lançar mão de um tipo de antiandrogênico. Qual é um bem comum utilizado? Espironolactona. Então a gente pode usar a espironolactona dentro de um contexto onde a mulher tem um efeito androgênico ali que a gente não consegue tirar. Então a gente vai colocar um antiandrogênico, algo que vai antagonizar o efeito do andrógeno e pode amenizar o quadro de acne. Em mulheres, tá certo? A gente não vai usar a espironolactona em homens, tá certo? Ele vai ter mais prejuízo do que benefício, causando outros tipos de efeito colateral. Inclusive, se você quer que eu fale sobre espironolactona em um vídeo mais específico, pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Outra opção também, se a gente está falando de um indivíduo que está usando compostos que são 5-alfa reduzidos, que passa pelo processo 5-alfa redução, é usar a finasterida, né? A finasterida reduz a conversão de testosterona em DHT, tudo bem? Isso daqui depende da enzima 5-alfa redutase. A finasterida vai bloquear isso daqui, vai ter menos DHT e menos efeito androgênico, tá? Em estudos onde a gente avalia o uso de finasterida e redução de acne em pessoas que não estão usando esteroide anabolizante, a gente não vê um benefício adicional em utilizar, por exemplo, a finasterida, usar um inibidor de 5-alfa redutase. Porém, no contexto de usuário de esteroide anabolizante, que está usando altas doses, e às vezes a gente nem sabe o que fazer ali, porque mesmo que a gente suspenda, ainda vai ficar esteroide no corpo dele muito tempo, talvez o jeito seja tentar, como estratégia terapêutica aqui, teste terapêutico. Na minha prática clínica eu vejo que pode ter sim alguma aplicabilidade dentro desse contexto, tá certo? Dentro desse contexto. Dentro do contexto convencional, na pessoa que não está usando esteroide anabolizante, a finasterida realmente não vai ter muita aplicabilidade. Beleza? Beleza. Beleza, Gabriel. Então, beleza. Primeiro passo, suspender a medicação. Qual seria o segundo passo, né? O segundo passo é a higiene. Tudo bem? Higiene / hidratação, tá certo? E alimentação de qualidade.
tá? Então a gente vai mudar a alimentação desse indivíduo, a gente vai evitar alimentos muito gordurosos, vai evitar, por exemplo, alimentos carregados de carboidrato, a gente vai dar o quê? Higiene para esse indivíduo. Então, por exemplo, é lavar o rosto, né? Lavar o rosto 2 vezes ao dia com sabonete anti-oleosidade. É ter cuidados ali de skincare geral, tá certo? Então é ter o mínimo de cuidado. Pra mulher é mais fácil dizer isso, pro cabo marmanjo é um negócio mais difícil, né? O cabo não quer cuidar da pele. Não quer cuidar da pele. Mas tem que cuidar. Se ele tá querendo ter uma redução desse efeito colateral, tá querendo amenizar, tá querendo tratar. Tá bom? A gente tá falando aqui de tratamento. Higiene é um tratamento. Eu falei da parte da alimentação, né? Mas assim, é uma coisa que acaba sendo mais prevenção. Mas tá dentro do tratamento se o indivíduo tá fazendo uma alimentação muito ruim, né? Tá trocar a alimentação. Aí é com o nutricionista também. Mas o médico precisa orientar esse tipo de abordagem também, tá bom? Beleza. Qual é o próximo passo, Gabriel, se isso não resolver? Bem, o próximo passo é o tratamento. Tratamento tópico com pomada. Pomada. Então a gente vai passar uma pomada. A gente não vai começar logo de cara tomando um comprimido. A gente vai começar com pomada. Qual é a pomada que a gente pode utilizar? Bem, a gente tem várias no mercado, inclusive eu tenho algumas que eu indico para meus pacientes que eu sei que são boas, que funcionam. Não vejo muito sentido, por exemplo, fazer a manipulação desse tipo de pomada. Eu acho mais interessante comprar a formulação comercial. Não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. Tem várias opções, mas eu ainda acho mais interessante do que manipular. Tudo bem? Então a gente vai estar falando de algum retinoide e o peróxido de benzoíla. Benzoíla. Tudo bem? Então a gente tem várias combinações na farmácia, né, de algum retinoide com peróxido de benzoíla, certo? Ou retinoide isolado. Quais são os retinoides mais conhecidos? A gente tem tretinoína e adapaleno, né, como retinoides bem conhecidos que tem várias farmácias. E a gente usa o peróxido de benzoíla para aumentar a potência do retinoide isoladamente, tá certo? Então o primeiro tratamento é fazer um tratamento tópico. Gabriel, não resolveu. E aí o que vai utilizar? A gente vai... Não resolveu. Qual é o próximo passo? Porque aqui a gente está falando de uma série de passos. Primeiro por aqui, depois por aqui, depois por aqui, depois por aqui. A gente vai começar logo no último passo. A gente vai começar sempre pelo primeiro e indo descendo, tá certo? Para tentar sempre evitar o excesso de medicamentos. Então qual é o próximo passo? A gente vai usar antibiótico tópico. Então a gente não vai logo tomar um comprimido. A gente vai continuar o tratamento tópico, mas a gente vai colocar um antibiótico. Esse antibiótico, Gabriel, é qual? A gente tem várias opções, mas geralmente é o quê? É clindamicina, ou eritromicina, mais peróxido de benzoíla. Tudo bem? Então são pomadas que vão juntar o antibiótico com peróxido de benzoíla e vai passar na pele. Beleza? Lembrando que esse tipo de pomada você compra com receita médica, tá bom? Beleza, Gabriel. Não resolveu. Então aí a gente vai ter que ir para o antibiótico sistêmico. Quais são os antibióticos sistêmicos que a gente tem? A gente tem, por exemplo, tetraciclina. A gente tem várias opções, tá certo? Eu vou dar aqui só algumas, tá bom? A gente tem várias que dá para utilizar. A gente tem a minociclina. A gente tem até a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico até bem utilizado, que a gente pode fazer na forma de pulsos, tá certo? Logicamente que dose, tempo de uso acaba sendo algo muito específico, que não tem como eu falar aqui de forma aberta para você, né? Eu converso isso com mais especificidade no meu curso Guia do Anabolismo Consciente, mas é algo específico para médico. Eu explico com mais detalhes, é um negócio mais aprofundado para aquele indivíduo que quer dar um passo a mais nessa sua caminhada do conhecimento e realmente ser um médico fora da curva, tá certo? E no final, gente, como sexto passo, a gente tem o quê? A gente tem a isotretinoína. Qual é a isotretinoína, Gabriel? Já ouvi falar dela, mas eu não sei daqui isotretinoína. Que é isso? Cara, é o famoso Roacutan, tá certo? Então assim, quando a gente tá falando de Roacutan, geralmente a pessoa tá associando com aquela acne mais severa, no adolescente. Beleza, sim, tem uma aplicabilidade ali. Mas no usuário de esteroide anabolizante, a gente pode utilizar também. Só que o que é que acontece? A gente tem que ter noção que a gente vai usar a isotretinoína dentro de um contexto que alguns colaterais delas vão se
somar aos colaterais do esteroide. Então, por exemplo, o indivíduo está utilizando esteroide, não suspendeu a dose e vai utilizar ao mesmo tempo isotretinoína, ele pode ter uma sobreposição de efeitos colaterais. E assim, é o último passo. Só que lembrando, a gente não vai usar uma dose equivalente a um adolescente. A dose tende a ser bem mais baixa, tá bom? Bem mais baixa. Como eu falei, é uma coisa que eu discuto no curso Guia do Anabolismo Consciente. Lembrando que você não pode deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá certo? Então assim, a isotretinoína acaba sendo o último passo. Cara, é o seguinte, a gente tem vários passos. Não é que necessariamente você precisa seguir essa ordem, mas seguindo essa ordem, você tem muito mais assertividade e evita já chegar com uma coisa que tem mais possibilidade de efeitos colaterais. Você poderia logo de cara já tentar usar, dependendo do tipo de acne, já tentar com antibiótico sistêmico? Poderia. Mas é claro que é mais interessante pensar, vamos tentar primeiro suspender o esteroide, reduzir a dose, higiene, fazer um tratamento tópico. É claro que também vai depender da gravidade da acne. Mas veja, a gente está falando aqui de uma acne vinda de esteroide anabolizante exclusivamente. Eu não estou falando de uma acne do adolescente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes, por exemplo, se for uma acne do adolescente, no caso uma coisa mais grave, às vezes já vai ter que começar de cara com um antibiótico sistêmico ou até com a isotretinoína. Você tem que estar falando aqui do indivíduo que não estava com acne, estava de boa, usou o esteroide, acabou errando na dose, teve colaterais, a gente vai tentar tratar, amenizar esse processo e fazer com que ele fique livre desse colateral tão estigmatizante. Você viu como tratar, mas eu tenho certeza que você também quer saber algumas minúcias mais específicas de como evitar essa acne durante o uso de esteroide anabolizante. Vou deixar um vídeo completo para você, te espero lá e um grande abraço.